Só bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 45, o ródio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 9, abaixo do cobalto. O ródio foi descoberto no ano de 1803 pelo químico inglês William Hyde Wollaston, que também foi o descobridor do paládio. E como nós vimos no meu vídeo sobre o paládio, o Wollaston obteve o seu mineral lá da América do Sul, um mineral que continha principalmente platina, mas também vários outros metais como o chumbo, o paládio, o cobre e entre tantos outros. E o processo de extração do ródio a partir desse mineral, o processo que o Wollaston utilizou, consistia basicamente em você dissolver todo aquele mineral com água régia, e uma vez que tudo estava em solução, você ia precipitando os diversos metais presentes na forma de sais, né, explorando então as diferentes reatividades e as diferentes solubilidades desses metais, desses sais em ácidos, e no final o Wollaston ficou com um precipitado avermelhado, que continha então ródio. Era um precipitado que ele havia obtido a partir do cloreto de sódio, e ele tratou isso aí com zinco. O zinco, então, ele substituiu o ródio nesse precipitado e assim ele conseguiu obter o ródio metálico. E esse elemento foi nomeado com a palavra grega que significa rosa, porque vários dos sais do ródio que ele obteve durante esse processo de extração e durante os seus experimentos para caracterizar o novo metal, vários desses sais tinham uma coloração rosa ou avermelhada. Então, assim que foi nomeado. O ródio é um metal prateado, duro, pouco maleável e com uma densidade de 12,39 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 1960 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 3.700 graus Celsius. A sua estrutura cristalina é do tipo FCC e, ao contrário do seu homólogo mais leve, o cobalto, que é ferromagnético, o ródio é paramagnético. Quimicamente, o ródio é um dos metais mais inertes que nós conhecemos. Em temperatura ambiente, ele praticamente não se oxida e até mesmo quando aquecido ao ponto de ficar vermelho de tão quente, ele reage com oxigênio e com os halogênios apenas lentamente, não são reações vigorosas. E o ródio também é bastante inerte em relação a ácidos. A água régia, que dissolve facilmente o ouro, tem um efeito bastante leve nesse metal, no ródio, quero dizer. Para trazer esse metal em solução, você pode, por exemplo, aquecer o ródio misturado com bisulfato de sódio, NaHSO4. Aí você consegue trazer o metal em solução na forma de sulfato de ródio. E outra alternativa é você aquecer o ródio com ácido clorídrico concentrado e com clorato de sódio, que também é um agente oxidante bastante forte. A configuração eletrônica do ródio é criptônio 4D8-5S1. E os seus principais estados de oxidação são o +3, que é o principal, e o +1 talvez seja o segundo principal, o segundo mais comum. Agora vamos falar um pouco sobre os compostos do ródio, começando pelos seus óxidos. O óxido 3 de ródio, RH2O3, é um sólido que se forma quando você aquece o ródio metálico na presença de oxigênio a 600 graus Celsius. E esse sólido tem uma cor acinzentada e a estrutura cristalina do óxido de alumínio na sua forma alfa. Também é conhecido o óxido 4 de ródio, RHO2, que é um sólido preto que se forma quando você pega o óxido 3 de ródio e coloca muita pressão e calor ali. Porém, o óxido 4 de ródio não é muito bem caracterizado, não é tão estável, mas se sabe que ele tem a estrutura da rutila. Quando você adiciona bases as soluções aquosas de ródio +3, você forma o amarelo hidróxido de ródio, que na verdade é mais um hidrato de óxido 3 de ródio do que um verdadeiro hidróxido. E que eu queria mencionar também é que existem vários compostos do ródio com o enxofre na forma RHS2, RH2S3 e RH2S5, além de alguns selenetos e teluritos. Com os halogênios, nós também temos alguns compostos. O hexafluoreto de ródio, RHF6, contém o ródio no estado de oxidação +6, o mais alto que o ródio pode ter, porém esse sólido preto é instável. O pentafluoreto de ródio tem uma cor vermelho escura e uma estrutura tetramérica, ou seja, RHF5,4, e o violeta, tetrafluoreto de ródio, RHF4, também é conhecido, porém os haletos mais comuns
são aqueles que contêm o ródio no estado de oxidação mais 3, ou seja, os aletos na forma RHX3, nos quais o X é um dos halogênios. Eles vão do vermelho RHF3 até o preto RHI3, e desses o RHCl3 é o mais comum, talvez um dos compostos mais importantes do ródio, o tricloreto de ródio, porque ele serve de precursor na síntese de outros compostos do ródio. E o cloreto 3 de ródio, na sua forma anidra, tem uma estrutura muito similar à do cloreto de alumínio, ou seja, uma estrutura que contém o ródio com um número de coordenação igual a 6. A química mais interessante do ródio, porém, é a química dos complexos. Essa é uma química que abrange vários estados de oxidação, porém ela não passa do estado de oxidação mais 4. E mesmo no mais 4, nós somos bastante limitados. A química dos complexos do ródio no estado de oxidação mais 4 se limita basicamente às sais do ânion RHX6-2-, em que o X é o flúor ou o cloro, então não tem muita opção ali. Porém, o estado de oxidação mais 3 é um estado de oxidação bastante prolífico para a química dos complexos do ródio. Os complexos do ródio nesse estado de oxidação são todos diamagnéticos low spin, também a maioria octaédrica. Então, por exemplo, hexaaqua ródio mais 3 ou RHX6 3-, nos quais o X é um dos halogênios, menos o iodo, pelo que eu li. E uma característica interessante é que o ródio ele coordena com ligantes facilmente pelo fósforo, pelo enxofre, pelo arsênio, e isso em contraste com o cobalto. O cobalto não faz isso, e nesse contexto, por exemplo, com o ligante tiocianato, o cobalto normalmente ele vai coordenar pelo nitrogênio, enquanto que o ródio vai preferir normalmente o enxofre. E até mesmo a coordenação pelo selênio ou pelo telúrio já foi observada, para vocês terem uma noção da variedade de complexos que o ródio faz. De maneira similar ao estado de oxidação mais 4, os complexos do ródio no estado de oxidação mais 2 não têm uma variedade tão grande. E aí, de novo, em contraste ao cobalto, para o cobalto, o estado de oxidação mais 2 é um dos melhores para os complexos. Mas aqui, no caso do ródio, não. Os complexos do ródio no estado de oxidação mais 2, eles podem existir na sua forma monomérica, dependendo dos ligantes, porém eles são familiarmente conhecidos na sua forma dimérica e contêm ligações entre os átomos de ródio, por exemplo, no acetato 2 de ródio, que é bem parecido ao acetato 2 de cromo. Nós não podemos esquecer aqui dos complexos do ródio no estado de oxidação mais 1, que de novo tem uma variedade maior. E esses complexos são geralmente quadrado-planares e com fosfinas são bastante estáveis. Nesse contexto, o mais famoso talvez seja o catalisador de Wilkinson, RHClPPH33, que é um sólido vermelho solúvel em solventes orgânicos. E esse composto foi nomeado em homenagem ao químico inglês Sir Geoffrey Wilkinson, que ganhou o prêmio Nobel, eu não lembro que ano agora. E o complexo ficou bastante famoso porque ele é um ótimo catalisador para reações de hidrogenação. E existem também variações desse complexo que permitem uma seletividade ainda maior. Por exemplo, tem uma variação, não lembro agora exatamente qual, uma variação do complexo de Wilkinson, do catalisador de Wilkinson, que catalisa especificamente a hidrogenação de alcenos terminais. Então, uma descoberta muito útil e o mecanismo, é claro, bastante complicado, mas ele envolve a capacidade do ródio de mudar o seu número de coordenação durante a catálise. Também existem complexos do ródio que contêm o ródio num estado de oxidação menor que o mais 1. Esses complexos são geralmente organometálicos e os principais, mais conhecidos, são os complexos do ródio com a carbonila como ligante. Para obedecer à regra dos 18 elétrons, porém, o ródio necessariamente precisa fazer ligações entre os seus próprios átomos. Nesse tipo de complexo, isso significa que nós temos a formação de clusters, dos quais os mais conhecidos são o RH2CO8, o RH4CO12 e o RH6CO16. E também outro composto organometálico interessante do ródio é o rodoceno, que é um análogo do ferroceno contendo o ródio. Esse é um composto que tende a formar espécies diméricas. Isótopos. O ródio que ocorre naturalmente é composto por apenas um isótopo, o ródio 103,
que é estável, e o radioisótopo mais estável é o ródio 101, que tem uma meia-vida de 3,3 anos e decai para o rutênio 101. E nós também temos que falar aqui da ocorrência do ródio. O ródio é um elemento excessivamente raro. A sua abundância aqui na crosta terrestre é de 0,0001 ppm, partes por milhão, ou seja, ele é um dos mais raros elementos aqui na crosta terrestre, tipo, parecido com o ósmio, e ele ocorre junto com outros metais do grupo da platina. Onde você achar ródio, porém a sua concentração vai ser tão baixa que não vale a pena extrair só o ródio, e sim, o ródio é sempre um subproduto na produção de outros metais. E por fim, as aplicações do ródio. O ródio não tem muitas aplicações devido à sua raridade e o seu alto custo, porém as aplicações que o ródio tem são muito importantes. Grande parte do ródio que é produzido atualmente vai parar em conversores catalíticos em automóveis, nos quais a sua principal tarefa é transformar os óxidos de nitrogênio em nitrogênio e oxigênio, para a gente não ter uma qualidade do ar tão ruim nas nossas cidades, né? Seria muito pior sem isso aí. E também na área da catálise nós temos vários complexos do ródio, por exemplo, o catalisador de Wilkinson, que eu já mencionei, vários complexos que podem catalisar diversas reações na química orgânica e até mesmo a síntese, por exemplo, a síntese assimétrica do mentol, você pode fazer utilizando como catalisador um complexo do ródio com o ligante BiNAP, que te permite então a síntese de uma mistura, não de uma mistura racêmica, mas de só de um enantiômero, né? Com o seu mentol prontinho ali, com o centro quiral que você quiser. E também o ródio é utilizado no processo Monsanto, na síntese do ácido acético a partir do metanol, e ali é utilizado o complexo cis-RH-CO2 e 2-. Um dia eu tenho que fazer um vídeo só sobre o processo Monsanto, que eu sempre cito aqui esse processo e nunca explico o que é, mas enfim, tem esse uso. E o ródio também é utilizado em joias. Ups, caiu minha caneta. O ródio também é utilizado em joias. E geralmente quando você vai fazer uma joia a partir de prata, só que a prata ela tende a formar aquele sulfeto de prata que é meio preto e que estraga o seu utensílio ali de prata. Então você faz uma camadinha de ródio por fora e aquilo ali nunca mais vai oxidar. Então esse é um dos usos do ródio também. Em termopares, geralmente em ligas com a platina e o paládio, você pode utilizar o ródio, e também em contatos elétricos, eletrodos, mas outros usos menores o ródio também tem. Mas pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente se você quiser, e nos vemos na próxima com o rutênio. E semana que vem acho que não vai dar, porque tem umas provinhas que eu tenho que estudar, mas vamos fazer sim. Então, tchau.